No Virapuera. Estão lá desde a 1h da tarde. Nossa. Estão fazendo o que para aquelas bandas? Negociações. Que eu Olá, gosto. boa noite, bem-vindos ao programa. Esqueci o nome do programa. Subconsciente. Eu dei o troco. A primeira vez, ela me pegou no pulo. Hoje nós temos o privilégio de estar aqui junto com a nutricionista Amanda Oliveira e também com a Cris Alves. Gratidão, Cris. Que gracinha, gente. Muito obrigada, gente, pelo convite. Obrigada aí a vocês que prestigiam o programa dos amigos. Não são colegas, são amigos. De maneira que aqui na Capesp nós somos uma família. E existe uma grade com vários comunicadores que passam a sua mensagem de acordo com as suas funções multidisciplinares. Então, é uma alegria muito grande estar aqui recebendo esse convite, muito honrada, nessa casa, que é uma casa de todos nós, não é verdade? Com certeza. E os amigos aqui que têm tanto a falar sobre a alimentação do cérebro. Nossa, é uma satisfação imensa a senhora estar aqui presente junto com a gente, viu? Gratidão mesmo. Se permitido estar aqui conosco hoje. Eu que me sinto lisonjeada. Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu achei muito interessante do seu programa, no dia que você me convidou para estar, aquele momento que você faz de acender as energias e trabalhar. Você poderia fazer isso hoje por nós? Ah, sim. Se me permitem, né? Claro. Eu não gosto de passar hierarquia, nem dispor do tempo das pessoas de maneira inútil. Eu tenho um programa às sextas-feiras aqui, nos estúdios da Rádio Acapesp, que, para quem não sabe, é a Associação dos Consultores, Assessores e Articuladores Políticos do Estado de São Paulo. Então, no programa Casa das Conexões, eu gosto de falar sobre autoconhecimento, transformação pessoal e desenvolvimento humano. E eu sempre reservo um instante para que a gente exercite o agradecimento, que eu acho fundamental. A gratidão, ela nos conecta com algo maior, melhor, ela nos promove uma limpeza psicológica, fisiológica, espiritual e emocional. Então, eu sempre gosto de agradecer a Deus, que guia a tudo e a todos. Se não fosse por ele, não estaríamos aqui. Agradeço a minha vida, a vida dos meus amigos, de todas as pessoas, de modo geral. E, sobretudo, aos nossos ancestrais, porque eles passaram por tantas privações para que nós possamos hoje usufruir de algo melhor, de esperança, que muitas vezes eles nem viram, né? Eles nem imaginavam que hoje nós poderíamos viver no mundo da tecnologia, que nos aproxima, nos facilita a vida. Agradeço a nossa saúde, porque a nossa saúde é o maior tesouro, sem a saúde a gente não é nada. Então, com a saúde em dia, a gente pode trabalhar, desenvolver relacionamentos humanos, sociais, profissionais e particulares também. Eu agradeço a oportunidade aqui nessa casa, e nós todos levamos a mensagem dos nossos ancestrais adiante. Então, é uma felicidade muito grande todas as vezes que eu posso reservar esse minutinho para fazer o agradecimento. Agradeço a tudo que a gente tem, pelo fato da gente poder acordar, abrir os olhos, poder falar, poder fazer as próprias escolhas, podermos trabalhar, podermos interagir nos diversos ambientes nos quais nós estamos inseridos. E eu também sempre reservo o Lincoln Sabe, um minutinho para que, no caso, os meus convidados, e no caso eu sou convidada, e eu estendo nessa questão de amizade e de profissionalismo também, para que as pessoas que estão aqui nesse horário também exerçam os seus agradecimentos particulares. Fica à vontade. Eu agradeço primeiramente a minha vida, a vida dos meus familiares, dos meus amigos. Agradeço hoje, em especial, a vida do meu pai, que faz aniversário. Poxa! Estou muito feliz. Vibrações positivas para o senhor? Sérgio Vaz. Senhor Sérgio Vaz, que Deus abençoe grandemente sua vida. Gratidão.
Que Deus abençoe realmente, grandemente sua vida, Pai. Que esse novo ciclo seja de muitas bênçãos, de muitas conquistas. Que o Senhor consiga alcançar o que o Senhor sempre sonhou. Eu te amo muito e gratidão. Que bonitinho, né? E muito agradecida por ter nos presenteado aqui com a Amanda, viu? Sérgio? Olha, eu vou aproveitar a oportunidade e agradecer ao Sérgio por esse presente aqui. Ó. Olha que gracinha, gente. Dá uma olhadinha aqui. Ó. Você pode ter a sua também personalizada com o teu nome, com o seu logo, com a sua marca, tá? Isso daqui abrilhanta a nossa noite e nós agradecemos imensamente o carinho, o seu carinho. Eu tenho um agradecimento a fazer pelas experiências que nós vemos na vida. Se as coisas que aconteceram em nossa vida não nos ensinaram nada, elas foram apenas eventos corriqueiros, né? Mas se nos ensinaram algo, foram aulas. Então, meu agradecimento nessa noite é para os eventos, as experiências que nós vivemos. E hoje o Sérgio está fazendo mais um ano de vida, está ficando mais novo. É um velho novinho, né? Bonitão, pinta de galã. Deus te abençoe. E eu tô com vontade de comer aquele queijo, viu? Eu sou filho de mineiro, né? Se sobrar um pedacinho assim para amiga, tá? Eu não vou recusar. Não, agora ele tá expandindo ali as artes, né? Agora ele tá indo para a arte culinária, cara. Poxa. O queijo de Minas é uma arte, né? Então, com certeza. Tudo de Minas, né? É uma delícia. Muito obrigado. O meu avô era do sul de Minas. O meu avô era do sul de Minas, o meu avô paterno. Eu fui muito para Minas Gerais quando era criança com meus pais. Que delícia, hein? Eu passei bons períodos da minha vida em Minas Gerais. Ipatinga, Valadares, Teófilo Otoni. Foram grandes professores. Um abraço para vocês. Eu tenho certeza que a minha vida tomou um rumo diferente a partir da minha estada ali em Minas Gerais. Meu pai é de Poços de Caldas. Pai, um abraço, um beijo para o senhor, eu te amo. Viu? Semana passada foi o senhor que fez aniversário, e aí hoje é o pai da Amandinha. Época de celebração. Olha, coisa boa. É só leão, só bicho. Se fosse a minha avó diria assim, sabe, senhor Sérgio, né? Isso. E o senhor, seu pai? Sidney. Senhor Sidney, minha avó diria assim: quantos aninhos, mostra os dedinhos. Ela falava assim. Poxa, tem que contar nas dobras. Tá certo. Cris, hoje o tema é o título, quem escolheu foi a Amanda, né? A Amanda é esperta. Ela é esperta. Eu falo pra Amanda que de bobo eu tenho a cara e o jeito de andar. Ela com esse jeitinho dela vai longe. Não tem nada, de bobo não tem nada. Para começar, a profissão que ela escolheu, né, que é super importante para a vida, nutrição, eu admiro muito sua profissão. Gratidão. Fala o título do tema, do tema dessa noite para nós, por favor. Eu falo, eu escrevi. Ela tem a cola, ela tem a cola. Você tá em um golpe. Você tem que aprender isso daí, ó, colocar a cola. Tem que fazer. O nosso tema da noite é constelando sabores e emoções. Muito interessante. Que aí agrega a função de cada um de nós aqui. Muito bom. E para começar, eu gostaria muito de saber o que é constelando. O que é o trabalho de constelação familiar? A constelação familiar, ela é uma ajuda para a vida. Uhum. Eu conheci a constelação mais profundamente quando eu fui fazer uma pós-graduação em mediação, conciliação e arbitragem, e negociação. Então, teve um módulo de constelação, e eu já tinha ouvido falar, e eu já estava no meu projeto que eu gostaria de me apresentar. Mas aí teve esse módulo, eu não sabia quem era a professora, não entendia nada disso, mas eu sou curiosa, eu gosto de aprender e praticar o que eu aplico. Então, naquele módulo, eu estava chegando do almoço, atrasada com umas colegas. E aí, quando eu entrei, a professora estava montando uma constelação de uma aluna que quis ser constelada. E aí eu entrei, a professora olhou para mim e falou: você quer participar da constelação? Eu falei: eu quero. Você quer ser representante? Quero. Aí tá bom, entrei sem saber o que era. Então, a constelação, naquele caso, foi com representantes, porque ela pode ser feita de variadas maneiras. E então, assim que eu entrei no campo, eu já senti a fenomenologia. Então, o que é a fenomenologia? A fenomenologia é o que rege a constelação.
ela tem a ver com a física quântica e com o inconsciente coletivo. Então, um biólogo inglês, ele estudou muito bem isso, ele se chama Rupert Sheldrake, mas quem desenvolveu mesmo a constelação familiar foi um alemão que se chamava Bert Hellinger, e ele morreu no ano de 2019, com acho que 96 anos, ou 94, não me lembro ao certo, e ele escreveu mais de 100 livros a respeito do assunto. Ele se tornou uma autoridade. Ele conheceu a constelação quando ele foi ser representante em um congresso de psiquiatria, se não me engano, ou psicologia. E era a doutora Thea Schoffen, ela que era a consteladora naquele momento. Então, ela escolheu ele aceitou ser o representante, e ele também foi capturado pela fenomenologia, e aí aquilo despertou, né, deu um gatilho, um insight, e ele foi se aprofundar a esse respeito. Então, constelação familiar, a tradução do alemão para o inglês é difícil, né, gente? Imagina para o português e outras. Então, é um termo Familienstein, e ela tem a ver com posicionamento. Então, as pessoas falam: o que é isso? Tem a ver com astronomia? Tem e não tem, porque assim, se a gente fizer uma analogia, no céu tem as variadas estrelas, enfim, então cada uma está posicionado num local. E a constelação, ela posiciona elementos para que aquela pessoa que está sendo constelada, ela consiga ter as percepções extrasensoriais a respeito da questão que ela quer visualizar. Eu costumo dizer que a constelação é como se você colocasse uma lupa naquilo que você quer ter maior compreensão, para que se possa alcançar a melhora, a cura. Muitas vezes existe a cura. As pessoas fazem estão em terapia há 10, 12 anos, e de repente, em uma sessão de constelação, ela consegue ter aquele insight que ela tanto necessita, para que ela se conscientize e se empodere do que ela precisa ajustar, calibrar, e assim ela protagonize a solução que é melhor. Então, a constelação, ela é uma ajuda para a vida. Ela é um recurso de autoconhecimento e também de transformação pessoal. Que bacana. Em linhas gerais, é isso. Eu achei interessante a questão do padre, do ex-padre, né, o Bert Hellinger. Ele era um padre, ele exercia o seu sacerdócio, e quando conheceu esse trabalho, conheceu a dimensão, a maneira como realmente tinha um resultado significativo, ele consegue, então, remodelar a maneira como ele enxergava a vida. Eu tenho alguns amigos que, em algum momento, exerciam o ministério e depois fizeram um curso de coach, um curso de hipnose, de programação neurolinguística, e conseguiram reprogramar as crenças. Boa parte das pessoas, isso aqui serve para quem gosta de criticar quem abandonou o ministério. Não entenda como uma afronta, mas quando a pessoa ela entende que ela pode ser mais útil, auxiliar com mais eficiência uma pessoa que nunca iria numa igreja, ele deixa de estar ali dentro daquele meio para estar fora, que é o que aconteceu com esse padre. Então, eu fiquei impactado com isso. Eu fiquei impactado. Ele tem algumas pessoas que falam, até sempre tem pessoas que encontram algum motivo para poder falar mal, né? Falam que ele foi um nazista, que ele escrevia poemas para Hitler e tal. Mas alguns pontos que ele coloca sobre essa questão da forma que a pessoa enxerga a vida por dentro e as atitudes que ela tem, isso faz com que a gente tenha um senso crítico mais brando, para poder não ficar trazendo tanta tristeza e peso para a vida dos outros, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz de estudar um pouco da história dele, né? Bert Hellinger. Extraordinário. É muito importante isso que você colocou. O Bert Hellinger, realmente, ele foi padre. Ele esteve em missão humanitária na África, na tribo Zulu, e foi onde ele teve um acesso mais intenso com o que ele criou e chamava de ordens do amor. Tem gente que fala leis do amor, princípios sistêmicos, enfim. E ele também, para ele desenvolver, escrever mais de 100 livros, não é para qualquer pessoa.
ele tinha uma grandiosidade interior. Então, não é que ele foi nazista, ele foi obrigado a se alistar no Reich, como aqui no Brasil, em qualquer lugar, os rapazes com 18 anos são obrigados a se alistarem no exército, então ele foi obrigado, mas ele não gostava daquilo, apenas ele não tinha outra escolha. E quando ele fala dessa maneira humanizada, é porque ele realmente tinha uma compreensão maior. Ele era muito estudioso, então ele estudava filosofia, e tudo isso ele inseriu nas constelações. Ele também estudou a terapia do grito primal. Ele também passeou pelo ensinamento da Virginia Satir, que é uma bênção na vida de qualquer pessoa, maravilhosa Virginia Satir. Então, ele tem várias. Ele também estudou, como é que chama aquela? PNL, né, do Eric Berne. Então, ele agregou vários estudos para aprimorar a constelação familiar. E então, por isso que ela tem essa abrangência tão grande. Quando a gente fala em física quântica, a gente entende coisa muito veloz. Você concorda? Então, a constelação, ela é realizada ali naquela sessão, mas ela não se esgota ali, por isso que ela é tão eficiente. Você imagina se você pegar uma pedrinha e jogar na água, não forma aquela rodinha ao redor? Sim. Então, aquilo é a ressonância. Então, mesmo depois que acabou a sessão da constelação, a constelação continua promovendo a ressonância no sistema familiar do constelado, né? Até então, dentro da sessão, ele é constelando, aí depois ele é o constelado. E o facilitador, ele não faz milagre, magia, não é macumba, não é feitiço, não é nada disso. Não. Apenas ele tem, porque tem gente que pensa, e eu já sou muito clara, porque eu já chego direto ao ponto, porque é mais fácil das pessoas entenderem assim do que você ficar fazendo rodeio, né? Então, o facilitador é com muita humildade que a gente se torna um facilitador. Por quê? Porque, primeiro, você não pode intencionar. Não tem essa de falar, vai lá e faz uma constelação que vai resolver. Você não sabe que se vai ou não. Por quê? Porque a pessoa tem que ter humildade para pedir ajuda, tem que ter humildade primeiro, para reconhecer que precisa de ajuda, segundo, para pedir ajuda, e terceiro, para ser ajudado. Então, o facilitador, ele vai apenas identificar qual é a dinâmica que está regendo aquele conflito, aquele bloqueio, aquele trauma, e com base no conteúdo que ele tem, ele vai posicionando os elementos, por isso que tem esse efeito. E o constelando, ele vai identificando pelas percepções extrasensoriais, ele vai identificar a expressão facial, o que o representante está falando, o que ele está fazendo, o gestual, qual é a mensagem que ele está passando ali, e aí sim ele consegue identificar o que é que está acontecendo. Então, não é uma mágica, tudo acontece do jeito que tem que acontecer, porque todo ser humano é limitado enquanto pessoa, e o mundo é cheio de possibilidades. Nós trazemos em nosso DNA, basta vocês estudarem, informações que advêm dos nossos ancestrais. E a epigenética é uma ciência que estuda muito bem isso. Então, na constelação familiar, é possível que a gente consiga identificar essa dinâmica influenciando na vida daquela pessoa, nos relacionamentos, em questões familiares, sociais, questões empresariais, porque a constelação, ela também, onde existe relacionamento humano, a constelação, ela pode auxiliar. É interessante, né? Nós termos essa percepção de uma maneira mais apurada. No próximo dia 8, 9 e 10 de agosto, o IBC, o José Roberto Marques, ele vai estar abrindo esses 3 dias para poder as pessoas irem até lá e tratarem esses problemas internos que às vezes as pessoas elas acabam não compreendendo, né? Então, fica aqui um convite para você, o dia 8, 9 e 10 de agosto, para você estar indo. Esse evento, que seria R$ 4.995, ele está a custo zero. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a constelação, quer tratar problemas emocionais, e você não tem capital para disponibilizar para essa necessidade que você merece e precisa,
você tem a oportunidade de fazer esse curso a custo zero, né? E é um negócio fantástico, né? Agora, nessa questão do pertencimento, da ordem e do equilíbrio, como que nós podemos, no caso assim, olha, a Amanda, ela trabalha orientando a questão da alimentação. Eu vou começar por você, e aí nós vamos nos organizando aqui, ó. Amanda, a criança, ela é um nenenzinho ali, ó. E aí tem o processo do desmame. Qual que é a melhor maneira dos pais orientarem os filhos no processo ali dele estar se alimentando? Qual que é esse processo, assim, de ir colocando na cabeça da criança para que ela tenha uma vida saudável através da alimentação? Como que faz esse processo? A partir dos 6 meses de vida, a gente começa uma introdução alimentar. Então, a criança, ela sai do desmame e passa a se alimentar com alimentos sólidos. É muito mais fácil a aceitação da criança pelos alimentos que são mais adocicados, porque o leite materno ele é mais doce, né? Por ser rico ali na lactose, que é o açúcar do leite, ele acaba sendo um alimento mais adocicado. Então, essa criança ela tem uma facilidade muito maior em estar consumindo alimentos mais doces, que são as frutas. Não quer dizer que a gente vai inserir bolo, biscoito, chocolate, nada disso. A gente, uma alimentação saudável, nós vamos inserir frutas. Então, é bem importante a gente escolher 3 frutas para começar esse processo de introdução. Por que escolher 3 frutas? Porque você está acostumando o paladar dessa criança com alimentos que ela nunca consumiu. Então, é muito mais fácil a gente ver a aceitação de 3 do que já começar a introduzir tudo de uma vez, e aí ela vai começar a ter várias rejeições. Então, é bacana escolher 3. Geralmente, a gente começa com banana, maçã e laranja, porque a gente tem uma cítrica mais adocicada, e a gente tem outras que são mais tenras, que vão estimular esse processo de mastigação. E aí, conforme essa evolução da criança, então, a partir de 1 aninho ali, a gente já pode estar introduzindo para ela papas salgadas. E aí, a gente entra com arroz, com feijão, com os legumes, com as carnes. E aí, a gente vai ter ali todos os grupos alimentares. Então, a gente vai ter o grupo dos energéticos, que são essa família aí do carboidrato, vem batata, arroz, pães, que também já podem começar a ser introduzidos. Aí a gente tem os alimentos que são ricos ali na parte construtora, que aí vem tanto a família do feijão, como feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, que são ricos em proteína vegetal. E a gente também tem os alimentos que são ricos em proteína animal, que aí entra as carnes, os ovos, os peixes, e a gente vai vendo a aceitação dessa criança. E é importante também manter esses reguladores, que é a família ali das frutas, legumes e verduras. E aí a gente já começa a introduzir os legumes cozidos para também estimular esse processo de mastigação. Uma coisa que é importante, quando a criança ela sai ali do leite, ela já tem capacidade de deglutição. Então, a partir dos 6 meses, a gente avalia os sinais ali da criança, se essa criança, os sinais de prontidão, então, se essa criança, ela já tem alguns estímulos, quais seriam? Pegar os brinquedinhos e tentar levar para a boca, consegue engatinhar, interagir com as outras criancinhas, ou até mesmo com o adulto, sentar, ficar firme ali na cadeirinha dela, quer dizer que ela já está apta ao processo de mastigação e deglutição. Então, a gente já pode, sim, introduzir esses alimentos que são sólidos. E aí é bacana a gente não liquidificar esse alimento, não peneirar esse alimento. Ela já tem essa capacidade de mastigação, então a gente só amassa levemente ali no garfo e já pode estar tentando introduzir para essa criança. Aí sempre fazendo a análise, se ela está conseguindo mastigar e engolir, se o alimento não está voltando, tudo isso a gente vai devagarzinho até que ela realmente consiga consumir ali numa textura que seja mais próxima de um adulto. Então, não tão picado, não tão amassado, mas isso é com o tempo. E aí ela vai estimulando e aí a gente consegue uma alimentação saudável. Tudo na vida é questão de hábito, né? Nós temos o nosso estilo de vida e devido às maneiras como nós fazemos as coisas. Tudo revela aquilo que está dentro do coração. Por exemplo, quando você estava mencionando a questão das constelações, como que é feito, eu me lembrei daquela bacia de água, né, que eles colocam os bonequinhos. E uma coisa que é interessante... Essa é uma forma de fazer constelação. Tem outras? Tem, com representantes
que se forma uma roda e o constelando escolhe os representantes para representar a dinâmica que ele quer verificar. Tem gente que constela com bonequinhos, sem ser na água, que é o caso, eu não constelo na água. Tem gente que faz constelação com cavalo, tem gente que faz com âncoras de solo. Tem várias maneiras de se fazer constelação familiar. Que legal, né? Que legal. Você tocou, é importante a gente trazer, eu falei a respeito das ordens do amor, né? Que Bert Hellinger trouxe esse ensinamento para nós. E vamos imaginar, aqui estamos aqui dentro do estúdio. Então, se vocês verificarem, tem um forro do lado do outro. Então, tem um em cima, embaixo, outro de um lado, de outro e outro no meio. Então, se a gente retirar, e assim sucessivamente no chão, vamos fazer essa analogia, tem os revestimentos, né, azulejo e o piso. Então, se a gente tirar um piso, vai ficar um buraco ali. Mas aquele buraco, ele não pode ficar assim exposto, ele tem que ser preenchido com alguma coisa. Por quê? Nós estamos inseridos em inúmeros sistemas ao longo da vida, a começar da nossa família, os nossos coleguinhas de escola, os nossos amigos de profissão. E aqui somos um sistema, né? A classe de nutricionista, a classe do Lincoln também. Então, esses sistemas, eles têm regra. Vamos imaginar que a gente está vendo um jogo de basquetebol. Aí está olhando o jogo de futebol, o jogo de handebol. Você sabe diferenciar um e outro? Sabe, né? Sim. Por quê? Porque tem as regras. Se a gente retirar um elemento, um jogador, o jogo vai continuar, mas vai ficar defasado, desfalcado. Então, assim funciona a nossa vida. Se a gente tem na nossa família um parente bêbado, por exemplo, aquele que ninguém convida para nada, que finge que não vê, o tio bebum, né? A tia que é muito saliente, enfim, a prima, né? Aquela criatura, ela pertence ao nosso sistema. Sim. E se a gente exclui, porque a gente exclui a pessoa, não é só botando para correr. A gente exclui a pessoa com uma palavra, com uma ação, com um olhar. A pessoa sente aquela energia. E aquele buraco, ele fica preenchido, ao invés de estar o elemento que é importante, com alguma coisa, com raiva, com mágoa, com repulsa. E isso traz desavença, desarmonia nos sistemas familiares. Por quê? Porque existem as ordens do amor que regem tudo. O pertencimento é uma delas. Todo mundo tem direito de existir, gostando você ou eu ou qualquer pessoa, mas a criatura pertence. E se ela é excluída, em gerações futuras, e o Bert Hellinger chegou numa conta mais ou menos até a 11ª geração, alguém no futuro vai estar representando aquele parente que foi excluído, porque violou a ordem do amor do pertencimento. Existe a hierarquia também, não tem gente que fala, meu pai não me deu isso, minha mãe não fez aquilo, faltou isso, não sei o quê, a mãe e o pai do outro é melhor. A gente não pode julgar os nossos pais porque eles nos deram a vida. Sim. Eles são superiores a tudo e a gente é eterno devedor dos nossos pais porque a gente não tem como pagar essa vida. Ou você vai tornar outra, vai progredir, né? Procriar, então você está levando aquela vida adiante, ou você vai fazer algum trabalho bom para a humanidade aí, para a posteridade, e assim você está honrando seus pais. Então, toda vez que a gente fica criticando, fica julgando nossos pais, fica querendo, né? Faltou isso, fica igual bebê chorão, então você está violando a hierarquia. Tem o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. O equilíbrio é, se você dá mais ou você recebe mais, também você vai estar em desarmonia com o sistema. E aí é onde a constelação consegue verificar qual é a lei, né, o princípio, a ordem que está sendo violada por quem? Porque aparece na constelação familiar. Não somos nós que controlamos, é o inconsciente coletivo, é a fenomenologia. Então, tudo que aconteceu, ele está registrado de alguma maneira, energeticamente, que até nós somos energia, não é? Conforme Isaac Newton já dizia. Então, a constelação, ela consegue alcançar e fazer essa calibragem. Você me fez lembrar de um texto bíblico que está escrito nos 10 Mandamentos.
Eu sou um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia de 1000 gerações daqueles que me amam. Quando você fala sobre daqui a algum tempo existir um vingador, A ovelha negra, a ovelha negra. Isso faz pensar. Isso. Porque os meus atos, eles não são situações isoladas. Né? Então, cara, assim, eu fiquei impressionado assim, com essa metodologia. Né? Isso é... Eu adoro falar sobre isso e adoro fazer constelações. Graças a Deus, os meus trabalhos, eu sempre recebo feedbacks até hoje, né, de constelações que eu já fiz há bastante tempo. E junto com 14 colegas, nós escrevemos um livro a respeito disso. E foi lançado em 20 de julho do ano passado. E eu, como a minha raiz é a jurídica, então eu trouxe esse olhar, né, humanizado para a advocacia enquanto consteladora, porque é um recurso que a gente é emocionante a gente ver o alcance da constelação familiar. E essa constelação ela pode ser feita também com crianças ou somente adultos? Não, criança só se for acompanhada por uma pessoa responsável, né? E a pessoa tem que querer ser constelada, não tem que obrigar. Tem gente que vai, olha, eu quero que você constele meu marido. Não é assim, seu marido quer ser constelado? Porque se ele não quiser, você não pode, você pode fazer a sua. E já vai reverberar, porque tudo está interligado, não é? Então, às vezes está com problema conjugal, a gente faz a constelação, e como ela fica ressoando por tempo indefinido, então aquilo vai auxiliar. Lembra da bolinha na água que eu falei? Sim, sim. Então, de repente, você dorme, tem um site, ou você encontra com alguém e te fala uma frase, você vê uma frase de caminhão, você lê um livro, assiste um filme, então aquilo vai se intensificando, essa abertura de consciência, essa ampliação de consciência. Você sai, tem gente, muitas vezes a fisionomia da pessoa se transforma ali, na hora da sessão. Por isso que eu gosto de usar esse recurso. Qual é o nome do livro? Constelações Sistêmicas, Origem, Prática e Atualidade. Então, temos psicólogas que escreveram, 2 advogadas, outra pedagoga, outra que é psicodramatista, que o Bert Hellinger também incluiu coisa do psicodrama na constelação familiar. É um recurso maravilhoso. E ele tinha uma compreensão muito extensa sobre ele não constelava qualquer coisa. Tinha gente que sentava lá e, de repente, ele levanta. Mas como assim? Não, você não pode ser constelado, você não está preparado. Então, não é uma brincadeira. Sim. Porque a pessoa tem que estar preparada. Por isso que não é uma coisa que a gente fique mercantilizando assim de maneira, né, indefinida. E ele não tinha julgamento sobre as coisas, ele procurava entender. Que as pessoas, o Bert Hellinger era a favor de perpetrador, de abuso, não é que ele era favorável a isso, mas ele entendia que as dinâmicas familiares ocultas interferiam muitas vezes ali, porque a vítima é um sistema retroalimentado, a vítima precisa do perpetrador, só quando amplia a consciência que para esse ciclo de abuso. E não é que ele era favorável a nada disso, claro que ele não era, apenas ele tinha uma humildade diante da grandeza de que a gente não sabe de tudo enquanto ser humano, a gente não pode, só Deus é que é onipresente, onisciente, onipotente, a gente é um grãozinho assim, minúsculo, diante da vastidão do universo. Uma vez pediram não, deram um comando na nave Voyager, antes dela se perder lá no espaço, que ela já tinha acabado, a função já estava há muitos anos lá, deram um comando para ela virar rápido e tirar uma foto da Terra. Então, quem procurar essa foto aí no Google vai ver a Terra é um pontinho assim, invisível diante do universo. Então, tudo que a gente sabe, que a gente vive, que a gente tem neste planeta é um pontinho minúsculo diante de tudo. Então, como que o ser humano pode achar, pode querer controlar, pode achar que as coisas são só do jeito dele? Não existe isso, porque os seres humanos, eles se relacionam com os outros com os referenciais internos que eles possuem. Cada um tem um nível sociocultural, econômico diferente, nasceu numa família, tem crenças, tem tradições, né? Recebeu uma educação X, Y, Z, tem acesso a alguns recursos. E por isso que
a comunicação é muito deficitária entre as pessoas. Por isso que existe que se criam espirais de conflito, não é? Porque as pessoas não param para analisar um pouquinho antes de reagir. Nem tudo você precisa reagir. Sim. Né? Então, é muito interessante tudo isso. E o Bert Hellinger tinha esse alcance, porque primeiro que ele já foi padre, ele foi se casar quando ele já era bem de idade. Então, ele sempre procurou se aperfeiçoar enquanto ser humano pelo tempo que ele viveu aqui. E ele era tão humilde que ele não fazia questão, ele queria apenas fazer o papel dele enquanto fosse possível. Um ponto de pesquisa que foi bem tocante, algumas pessoas se tornam contrárias à constelação familiar e elas acabam usando esse assunto aqui, ó. Por exemplo, meninas que foram abusadas pelo pai, o Harry, ele falava que, no caso, essa menina, de uma maneira inconsciente, ela estava querendo ajudar a mãe, então ela acabava se colocando no lugar da mãe. Esse ponto sobre como a pessoa, deixa eu voltar aqui, ó. Essa maneira, como a pessoa se posiciona diante da vida, a partir do que ela tem guardado dentro do inconsciente dela, isso é delicado, né? Eu acabei vendo aqui, né? Nós ficamos felizes pelas xícaras que nós ganhamos do Sérgio, né? Sim, muito feliz. Pela arte vaso. Chiquérrima. Fantástica. Senhor Sérgio, Claro eu quero uma também. É. Essa aqui é do Lincoln e da Amanda, mas aí... Agora, olha que interessante. Essa xícara aqui, ela tem um objetivo, né, de estar bebendo água durante o programa, para a gente não engasgar, mas tem a oportunidade de fazer a propaganda desse produtinho aqui, que é mágico, né? E aí, como é que faz, Amanda? Abre assim e faz aí, para a gente poder ver. E aí, fala para a Cris também como que é que funciona. E aí, depois eu continuo minha fala sobre essa questão das xícaras. Esse aqui é o elixir da clareza mental. Eu vim formulando, né? Algumas. Eu já quero, hein? Elixirs. Não, sim, com certeza. São 20 gotas, tá? Vou por aqui. Fica tranquilo que não vai te fazer mal, não, viu? Só faz bem. Eu tenho certeza. É uma dose de magia aí. A vinda de vocês jamais faria mal. O elixir daqui pode sacudir um pouquinho a água. Ele tem um gosto bem sutil de menta no finalzinho. Ele pode ser tomado pela manhã e pela noite. E ele vem com alguns recursos bem interessantes aí para clareza mental mesmo. Então, aqui ele tem composto ali a metilcobalamina, que é a vitamina B12, o magnésio treonato, a niacina e tem mais um aí, que é a colina. Bitarato colina. Isso. São 4 nutrientes que eles estão niacina atuando. Também. Niacina. São 4 nutrientes que eles atuam ali no sistema neural. Então, eles vão ajudar ali na síntese entre os entre os neurônios, isso. Na síntese entre os neurônios. O neurônio está aqui e o outro está aqui. Aí adorei. Descarga elétrica entre oh, meu Deus. Para um se conectar com o outro, eles precisam da bainha de mielina, que faz a ligação entre um e outro. E todos a sinapse. Que faz a sinapse, exatamente. E todos esses nutrientes, eles atuam nessas sinapses, nessas conexões entre os neurônios. Então, eles vão te dar mais clareza, mais foco, mais concentração, e vão ajudar aí você que precisa estudar, você que tem problemas de enxaqueca, que concentra muita energia aí, né, nessa questão mental e precisa ter esse relaxamento, essa descarga ali dessas energias, ele é bem bacana para isso. Então, eu recomendo. É isso mesmo. Provou? Como é que é uma delícia, não é agradável o gosto. Isso, é bem sutil. Aí tem um saborzinho de menta, até para não ficar o gostinho do mineral aí, porque o magnésio ele tem um gostinho mais acentuado, assim, né? Como de ser um mineral. Mas aí a menta não deixa que ninguém sinta isso. E foi você que fez uma alquimia para criar essa forma? Foi eu. Olha. É gênio, né?
Vamos lá, olha que interessante. Essa fórmula, ela traz um recurso externo para a pessoa. Às vezes a pessoa está sentindo ali dores, está cansada, está indisposta, e aí ela passa a usar um suplemento. Entra na classe de suplemento. Né? É um suplemento fitoterápico. Principalmente porque o magnésio está em 3, né? O trionato. Porque se é só um, outro faz um funcionamento, é meia boca, né? Mas os 3 é uma bomba, é o top. Olha aí, ó, coisa boa. Exatamente. Isso Agora, mesmo. olha que coisa. Conversando, nós conseguimos alcançar a clareza. O diálogo, ele leva à clareza. Olha que interessante. Você estava conversando, falando, e aí essa questão da constelação, do momento ele estar acontecendo e você entender qual que foi a sua crença que foi elaborada ali naquele momento, e aí você vira a chave. Essas xícaras chegaram, né? E aí eu pensei assim, poxa vida, a Cris vai vir, a minha garrafinha de água está aqui. Aí a Amanda até falou, nossa, mas você vai tomar na sua garrafinha da Pontual? E na xícara também? Aí eu, já sei, vou deixar aqui para a Cris. Né? Isso me fez lembrar de algumas atitudes que nós temos. Você conhece alguém que, quando vai receber algum familiar em casa, coloca uma mesa, uma toalha na mesa, uma toalha mais bonita, pega as taças, aquele copo bonito. Aí, quando não tem ninguém em casa, toma um copo de massa de tomate. Conhece alguém assim? Claro. Crença. Isso é crença. No meu caso, eu quis ser gentil, pelo tanto que eu te amo, o tanto que eu admiro o seu trabalho, tá? Graças a Deus, isso eu tenho trabalhado e tratado dentro de mim, tá? Então, é só esse detalhe aqui sobre a xícara, por eu não estar com uma outra aqui, mas se você quiser ter uma xícara também, é só ligar para o Sérgio. Sérgio, tá aqui o desenho, quanto tempo você me entrega, qual é a cor. Gente, é muito chique, olha aqui, ó. Olha o trabalho top, entendeu? Primeira linha. Está disponível na loja Artivaz. Artivaz, ó, coisa linda, hein? E como que nós conseguimos entender que já é o momento de nós vermos essa experiência? A pessoa sente, a pessoa quer, ela começa a se interessar, e outra, e ela identifica o que está incomodando, está trazendo desconforto, angústia, está atrapalhando a vida. Então, a pessoa identifica quando ela precisa ser constelada. E aí o constelador certo aparece, porque você vai ter o seu constelador. Na hora H, as coisas convergem para isso. Vocês devem ter ouvido, para quem não ouviu, eu gosto muito de frase. E o Jung, que é tido como pai da psicologia, ele tinha uma frase que dizia assim, mais ou menos assim, tá? Vou parafrasear. Domine todas as teorias, todas as técnicas, mas ao ser um ser humano, ao tocar uma alma humana, seja apenas outro ser humano. E o inconsciente vai dominar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então é isso. Tem muita coisa que é inconsciente, porque tem gente que não sabe, porque você começou a falar da menina abusada lá, tem gente que não sabe, porque escolhe pessoas tóxicas, porque não consegue se livrar do ciclo do abuso, porque tem coisas. Os russos, eles passaram a estudar mais detidamente o DNA, porque antes eles estudavam só 10%, o resto jogava fora, porque achavam que não servia para nada. Mas aí passaram a estudar melhor e eles viram todas essas influências dessa questão ancestral, porque está tudo registrado no DNA. Às vezes você está tendo atitudes que você não explica, você não sabe. Eu tenho uma formação em um tipo de constelação gemelar. Essa professora, ela foi tradutora do Bert e da Sophie Hellinger, que era esposa, né, e marido, por mais de 8 anos. Então, e ela estudou na escola alemã, ela é formada pela Hellinger Schule, e essa professora, ela teve um contexto com gêmeos, então ela passou a estudar, e ela conversou com o Bert Hellinger, e ele falou, olha, eu já fiz a minha parte, Graziela, agora isso aí é com você. Então ela desenvolveu o método Frene de constelação gemelar, porque olha que coisa incrível, gente, você que é da área da saúde, você também, as células vão se reproduzindo, né? A pessoa engravidou lá, teve a concepção, então as células vão.
se eu esqueci isso. Então, tem a célula mãe e elas vão se multiplicando. Então, o que acontece? Por que tem gêmeos? Porque as células foram se multiplicando lá dentro do útero, só que o útero ele tem um espaço reduzido e não dá para nascer tantos, né, gêmeos, por isso que nasce 2 ou 3 ou 8, enfim, né? Mas assim, aqueles irmãos, todo mundo, na verdade, nós todos somos gêmeos nascidos sós. E lá dentro do útero, naquela vida intrauterina, eles brigavam assim, era por espaço, tinha que sobreviver. Então, um esmagava o outro, aí o outro, o irmãozinho morria lá dentro, aquele resto mortal era absorvido, ele entrava pelo ouvido, por todos os orifícios da gente. Por isso que tem gente que nasce com um pedaço, com um dedo a mais, com não sei o quê. Então, a constelação gemelar, ela observa isso. E lá, o cérebro ele se forma em 2 momentos distintos. A parte reptiliana, que registra as emoções mais rudimentares, as primeiras semanas lá do desenvolvimento do embrião, e depois forma a parte do frontal, né? Então, assim, a parte reptiliana, ela registrou tudo isso, aquele medo. Lá dentro do útero, nós fomos assassinos, a gente lesou os outros, a gente se locupletou do outro irmãozinho, e isso tudo influencia no nosso dia a dia. Então, na constelação também a gente verifica, a gente reproduz, é uma constelação específica, que a gente reproduz aquele ambiente intrauterino e você consegue integrar esses irmãos que viveram com você um tempo, depois morreu, você entende? Porque nós tivemos um irmãozinho que era gêmeo espelho, e isso faz falta, do nada a gente sente uma angústia, a gente sente, né? A Amanda está me compreendendo muito bem. Então isso é incrível, a constelação, ela não encontra dimensões para ser essa questão de ajudar de forma ilimitada. Tem a constelação familiar, a constelação organizacional, que se aplica mais à empresa, e a constelação gemelar também. Mas é só quando alguém tem alguma... Primeiro a gente faz a constelação familiar. Aí, se existe necessidade, aí a gente pega e aplica a constelação gemelar também, que aí integra tudo isso que a gente passou lá no útero e, sem querer, a gente reproduz vida fora, em relacionamento, você entendeu? Porque você se sente abandonado lá, né? Você entende? Você viveu um tempo com o irmãozinho, depois o irmão sumiu, você nasceu só. Todos nós passamos por isso, por esse trauma. E eu fiz uma analogia que todo mundo gostou lá do curso. Eu falo, nós somos nós mesmos e somos recortes dos nossos irmãos que não nasceram. Sim. Né? É incrível. É incrível. Bom. É. Caramba, é sensacional. Eu dei uma viajada aqui agora. Ela é muito completa. Sim, Se parar para pensar assim, é algo incrível. Engloba a vida do ser humano, a vida atual, o passado, o presente. Isso, e o futuro também. E vamos imaginar que a gente está numa empresa. Vocês já viram isso. A empresa existe há 100 anos. Né? O tiozinho que está com 90 e poucos anos já não anda direito, está meio gaga e tudo. Aí entra um bonitão, um fortão lá. Não, isso aí está tudo obsoleto. Vamos jogar fora, vamos colocar. Aí a empresa começa a ir para o buraco. Por quê? Porque não obedeceu o pertencimento nem a hierarquia. Está infringindo essas 2 ordens. Você entende? Como é que você já vai jogar fora o império que o cara demorou 100 anos e a empresa está aí, achando que você é melhor do que o cara? Você entende? Sim. Então, pois é. Então, na constelação organizacional, a gente observa questões relacionadas a empresas. Caramba. E quando é essa constelação com a organização, são escolhidos os que vão participar ou a pessoa que se identifica também a participar? Não, assim, quando vamos supor que a gente está fazendo uma constelação aqui com representantes, ou com bonequinho também. Sim. O constelando, ele vai escolher, entendeu? E o efeito é o mesmo, com o representante, enfim. Quando é com uma constelação de bonequinho, por exemplo, eu tenho um campo, né, que representa o campo morfogenético informacional, que é esse do inconsciente coletivo. Então, aí a gente coloca lá, e aí eu falo para o constelando, qual é o bonequinho que você quer para representar você, por exemplo? Aí ele escolhe, aí onde você quer que coloque ele, ali no campo?
Você quer, se é a questão de casamento, né? Escolhe um para representar o seu marido, escolhe. Onde você quer que fica? Então, muitas vezes, me dá uma caneta aqui, por favor. Vamos supor, aqui é a cara do marido, né? Aí vamos supor, aí a pessoa quis colocar nesse campo, a cara está aqui, o olho está aqui. E como é que você quer? Virado para cá. Então, como é que o casamento vai dando? Aí ela olha, realmente eu estou olhando para um lado, meu marido está olhando para o outro. Então, você quer que eu faça o quê? Você quer que eu movimente esse boneco? De que jeito? Quero que coloque assim. Aí a energia já muda. É muito incrível. Você entende? Ali, por isso que eu estou falando que é uma percepção extrasensorial. Porque se você está olhando aqui e o cara está de costas, ou um de costas para o outro, como é que vai se entender, né? Então, aí ela entende, aí ela vai ver, pois é, eu vou sair com as minhas amigas, aí não chamo ele, ou eu não ligo, se ele chega em casa, está cansado, não conversa. Você entende? Eles vão identificando o que está acontecendo, por isso que corrige. E é feita uma autoanálise nesse momento também. A pessoa se autoanalisa, sim. O facilitador não fala, olha, é isso que está acontecendo aqui, ele só mostra. Uhum. E aí a pessoa que vai dando os comandos, o facilitador também ajuda. Sim. Claro, você entende? Mas assim, a pessoa mesmo, ela está vendo, ela está ouvindo e ela está sentindo ali. Porque a pessoa fala, ou o representante, nossa, meu coração está disparado, nossa, eu estou sentindo medo, nossa, eu estou sentindo aqui, entendeu? Por isso que eles identificam o que está acontecendo. Sim. Não é o facilitador que comanda nada e põe tudo com um final feliz, porque tem coisa que a pessoa não quer enxergar. Sim, você entende? Sim. Aí você fica ser amiguinha da sua filha e larga o seu marido para lá. Ué, ele vai fazer o quê? Como um marido, como um homem que tem saúde e tudo, ele vai procurar na rua o que está achando dentro de casa. Com certeza. Caramba. Você entende? Então, você veja que parece coisa de criança, né? Mas não é. Sensacional. Sim, é sim. Eu falo porque eu fui capturada pela fenomenologia, mas fazendo a constelação para pessoas, então a gente verifica que cada constelação é diferente. Não tem nenhuma igual. Nossa, eu já estou morrendo de vontade de fazer a constelação. Vai se inscrever lá no dia 8, dia 9, dia 10 de agosto, lá para ir com o José Roberto Marques. E se você tiver tempo na sua agenda, vai ser um privilégio ter você também nos acompanhando, tá? Agora, assim, ó, você percebeu que eu estou em estado de choque aqui, né? Você percebeu, né? Está em catarse. Você está em catarse. Meu Deus, nossa! E é interessante, ó, por exemplo, às vezes o casal tá andando na rua. Tem pessoa que ela tem marido que ele dá a mão e a mão dele tá na frente. Tem mulher que a mão dela tá na frente. E isso revela também quem é que tá no comando da relação. E aí, ao ouvir você falar, eu até anotei aqui algumas coisas, eu tô em choque mesmo. Nossa, eu tô em choque. E eu fico muito feliz por isso, tá? O subconsciente da pessoa determina a vida dela. Só que a maior parte de nós somos idiotizados durante toda uma vida, sistematizados, doutrinados, limitados para poder ser um analfabeto. Um analfabeto em questões de emoções, em questões de conhecimentos. Quando eu não conheço, eu demonizo. Nossa, é coisa do diabo. Que é isso? Eu vou chegar lá, então vai mudar o que na minha vida? Que é o que a pessoa fala. Uma pessoa ignorante, né? E eu fico muito feliz, Cris, pela sua boa vontade em estar vindo, em estar trazendo esse conhecimento pra gente. A Amanda não é de se impressionar com qualquer pessoa, não. Eu achei sensacional mesmo. Cara, que legal, mano. Nossa vida. Eu tô em choque. Hoje eu travei aqui, Cris, porque eu te admiro demais. Eu não me senti pequeno, você entendeu? Nunca. Eu fico feliz de ouvir isso e pensar, né? Cris, eu queria te pedir uma gentileza. Dá uma olhadinha nesse material aí, Como Formar Filhos Vencedores. Ele é de uma psicóloga norte-americana. Ela trabalhou durante 25 anos com famílias. Por 12 anos da minha vida, eu trabalhei com palestras em igrejas, falando sobre família, sobre a influência da mídia na família. E esse era um dos materiais que nós trabalhávamos, podendo auxiliar pessoas, né? Às vezes tem uma rivalidade entre um irmão e outro. A questão da sexualidade, tem pais que não têm coragem de falar com os filhos, né? Aí eu usava uma piadinha de um adolescente.
Chegou, ele tinha 16 anos, né? Aí ele falou assim, pai, o pai dele olhou e falou assim, ó, filho, vou mudar o exemplo aqui. Não, vou usar isso mesmo, porque senão vai ficar mal pra Amanda. Mas o pai, Você quer colocar a Amanda na saia justa? Que gentleman é você? Não posso. Vamos lá, o pai chegou pro filho e falou, a gente vai conversar sobre sexo, senta aqui. Aí o filho olhou e falou pro pai assim, tá bom, pai, o que o senhor precisa aprender? Às vezes, nós vivemos esse tabu, sabe? Nós vemos esse tabu, não pode falar sobre isso, não pode falar sobre aquilo, que é isso. Só que quando eu não tenho essa responsabilidade afetiva de ensinar o que é uma emoção, tem a diferença entre um sentimento e a emoção. E o tem pensamento. Situações que eu preciso viver e entender o que eu estou vivendo. Estou vivendo aquilo pela primeira vez. Eu não sei o que está acontecendo, eu tenho que dar tempo para mim. Né? Esse processo do desenvolvimento é desapegar daquilo que eu sei o que é e me permitir, né? Agora, eu fiquei impressionado, Cris. Cara, eu fiquei impressionado, cara. Fiquei impressionado. Principalmente pelo fato de você falar que não é tratado como um comércio. Não é tratado como um comércio. A pessoa, ela sente que chegou o momento dela. Cara, isso é lindo. O livre-arbítrio, né? Respeitar ali, o direito de escolha e de maturidade, de consciência. Cara, extraordinário. E lembra que eu falei de cada um tem o seu lugar no sistema? Qualquer Sim. sistema. Você falou do marido que sai com a mulher, um tá com a mão na frente, outra. Se ele não tiver no lugar dele, a relação também não vai adiante. Porque cada um tem seu lugar. Sim. Isso é pacífico para que a gente tenha harmonia. Cara, hoje a gente tá meio assim, nossa, gente, é tipo um ping-pong que a pessoa joga a bolinha e vai lá do outro lado e bate a bolinha. Cara, eu tô impactado. Pouquíssimas vezes eu fiquei assim, constrangido. Eu sou meio sem vergonha, sabe? Isso eu não sei. Se a Amanda sabe, eu não tô sabendo agora. Não, Amanda tem todo o meu respeito, pelo amor de Deus. Mas assim, eu brinco falando assim, eu uso isso como âncora, porque eu sou tímido. Eu tenho uma timidez assim, fora do comum. Então eu me esforço para ser brincalhão, bagunceiro, dar risada. Aí todo mundo tá rindo. Ai, meu Deus, graças a Deus, eu estou distraído. Eu tô rindo. Ai, aleluia. Aí eu tenho tempo de raciocinar e de pensar, né? Mas assim, cara, eu fiquei muito feliz. Aquela questão ali de colocar os bonequinhos na água e os próprios bonecos irem trabalhando, isso tem a ver com o inconsciente da pessoa, né? A energia que a pessoa emana e a vibração que ela exala, né? Cara, isso é extraordinário. Quais são... caso alguém... Vamos lá, de questões práticas, né? Caso alguém que está assistindo queira conhecer o seu trabalho e fazer a constelação com você, como que faz? É só a pessoa entrar em contato e a gente alinha horários, né? Eu não tenho um prazo de duração da sessão, porque eu gosto de deixar a coisa transitar com leveza. Entendeu? Mas uma sessão durar uma hora e meia, 2 horas, porque são várias coisas que a gente trabalha ali. E eu faço, por exemplo, se a pessoa quiser fazer à distância, eu já fiz para pessoas fora aí do país, ou se quiser presencial também. Se quiser também fazer com representante, a gente organiza isso para as pessoas se colocarem à disposição para serem representantes, né? E aquela energia da sessão, se for uma sessão com representantes, ela ressoa entre todo mundo, ou seja, ela auxilia o sistema das pessoas que estão ali se dispondo a auxiliar aquele trabalho. Mas o efeito é o mesmo, quer seja presencial, com bonequinho, quer seja com representante, quer seja com âncora de solo. E nem tudo, é importante que as pessoas entendam que nem tudo na vida precisa ser sofrido. Muitas vezes basta você querer se enxergar e se ajudar, porque todos nós temos nossas questões e justamente nós somos igual uma casca de cebola. Hoje você constelou uma coisa, amanhã você pode ter outro. Né? Mas uma constelação, tem gente que, bom, o que você quer constelar? Eu quero ver tudo. Que tudo, gente, tem que ser uma questão de cada vez, não dá para você, né? Como você quer ver tudo? O que é esse tudo?
Você tem que escolher um tema para você constelar, entendeu? É assim que funciona para que a gente possa tratar aquilo com o maior cuidado. Eu tenho só mais uma pergunta para que eu possa identificar melhor. Você disse que você não utiliza água nos bonequinhos, mas aí você utiliza um campo de ressonância, que seria a mesma coisa que o fenômeno da água, é isso? É uma espécie de tabuleiro giratório, porque muitas vezes eu atendo a pessoa com câmera, ou assim presencial, então eu tenho como girar, né? Então eu direciono para a pessoa ir vendo o que está acontecendo ali naqueles representantes, naqueles bonequinhos. Eu não gosto de trabalhar com a constelação na água, embora seja um recurso maravilhoso, porque eu tenho essa minha maneira. Sim, sim. Né? A pessoa coloca o dedo lá no boneco, ela sente a energia, ela olha, ela vê tudo. E na água você deixa solto, eles vão andando para onde eles querem. E eu gosto que a pessoa olhe e fale, eu gostaria que fosse mais para cá, para lá, coloca outro, tira esse, você entendeu? Você vai percebendo ali o que você tem que incluir, o que você tem que tirar, o que você tem que calibrar ou ajustar. Entendeu? É um campo giratório, ele é grande, né? Porque o campo tem a parte de fora e a parte de dentro, que dentro é onde está simbolizando o campo morfogenético informacional, que é onde vai acontecer a dinâmica ali. Bacana. Agora eu entendi, perfeito. Muito bacana. Sim. Hoje eu tô meio... Não, eu tô chocado, mano. Tô chocado. Porque nessa questão de ser preconceituoso, todos nós temos nossos preconceitos. Quando nós não conhecemos algo, nós temos essa mania de pegar e ter a repulsa. Agora, quando nós conhecemos algo que é encantador, algo que tem um encanto natural... E como é que você tá rindo? Mano, vai guardando esse nome, hein? Vai guardando esse nome aí, ó. Grandes promessas vão acontecer, grandes coisas. Olha que nome bonito, encanto natural. Ó, que lindo. Sim, é delicado, né? É refinado, melhor dizer. Eu gosto de refinar. Aliás, o Leonardo da Vinci tinha uma frase que eu gosto muito. Ele falava o seguinte: a simplicidade é o mais alto grau do refinamento. E é verdade. Simplesmente né? Sim. Vindo de um gênio como ele foi, né? E se a gente analisar a frase, é verdade. Sim. Porque as pessoas complicam demais a vida, complicam tudo. E simplificar é que é difícil, né? As pessoas ficam... A coisa está lá escancarada e a pessoa não. Prefere ficar na ilusão, prefere achar uma coisa e outra, e não, é o que é, simplifica. Sim. Né? Exatamente. Esse livro que o Lincoln me pediu para ver, Como Formar Filhos Vencedores, ele é incrível, gente, porque ele tem vários assuntos aqui, ele tem testes para os pais prestarem atenção, como está a relação deles com os filhos, fala sobre a autoestima da criança, a formação do caráter, então ele tem aqui vários tópicos que realmente são de fundamental interesse para os educadores aí, pais no caso, né? Então, eu recomendo muito. Se eu tivesse filhos, eu já teria devorado esse livro aqui. Entendeu? Porque ele faz como o Sócrates. O Sócrates não dava nada a mastigar. Aliás, eu tenho horror de gente que gosta, que tem ego exacerbado, vaidade desmedida. Porque todo mundo tem que achar o seu centramento. Eu tive uma chefe que ela me ensinava, Cristina, seu centro não pode estar em nada nem em ninguém, porque se falta essa coisa ou essa pessoa, você fica perdido. Então, o Sócrates, o método que ele usava, a maiêutica, era só conversando, dialogando. Ele ia conversando e a pessoa ia chegando no denominador comum particular. Ele não falava, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você não deve. Não, a pessoa que chegava na própria conclusão. Isso é brilhante, porque a liberdade ela é uma coisa que não tem medida, não é? Não tem, é inestimável o valor da liberdade. Sim. E todo mundo gosta de ser valorizado, de se reconhecer, de encontrar as forças. E na constelação a gente aprende uma coisa, você falou de um que está no lugar do outro, não é? Então, assim, na constelação a gente entende, a gente aprende
E a gente vê que isso é verdade. No seu lugar você ganha força, porque se você está ajudando uma mãe, ajudando um pai, um irmão, você está criando um irmão como seu filho, você está fora do seu lugar. E ele também fica enfraquecido. E se você está fora do seu lugar, você desperdiça energia, tempo, e você não chega onde você quer, porque você está sobrecarregado. Sim. No seu lugar você ganha força. Isso em qualquer situação. Cris, Uma aula não, cara, Cris, você é uma filósofa. Eu adoro Cara, filosofia. isso é fora do comum. Às vezes você tá falando, a gente pensa numa coisa. Aí a gente tá aqui, pô, vou perguntar isso, vou perguntar isso. Aí daqui a pouco você fala mais uma coisa, a gente fica assim, E agora? e agora? Mano, várias vezes aqui, mano, eu senti meu coração disparar, Oxi. dá um frio, um negócio. Ai, gente, que pô, interessante. Eu nem tô mais aqui, sabe? Mas vamos lá, ó. Fala pra mim, como que funciona essa questão da maneira que nós enxergamos a vida? Nessa questão do mundo do desenvolvimento pessoal, nós aprendemos que nós somos mais dos nossos pais do que nós pensamos. Tem a questão da mãe e tem a questão do pai. Uma é a questão de você conseguir o dinheiro e a outra é de você manter o dinheiro. Fala um pouquinho para nós sobre essa questão aí dos posicionamentos. Eu gostei muito desse ponto de no seu lugar você ganha força. Vamos imaginar, para a gente estar aqui hoje, os nossos pais se encontraram, não é? O pai está sempre atrás da gente, do lado direito, como se ele estivesse com a mão, e a mãe está do lado esquerdo. Então, o pai é o caminho e a mãe é o sucesso. Então, você tem que se dar bem de todo jeito com seu pai e com sua mãe. Aceita eles do jeito que eles puderam te dar as coisas, porque eles já te deram muito, te deram todo o necessário, o resto você que tem que consertar, aliás, conquistar. Então, assim, o pai e a mãe estão aqui. Então, atrás está o avô e a avó, o avô, a avó, bisavô, bisavó, trisavô, tataravó, enfim. Tem mais de 11 mil pessoas atrás de você que foram se encontrando, se multiplicando, e por isso que você tem essas influências todas. Então, quando você fala de dinheiro, de manter dinheiro, é só assim. Mesmo que o seu pai e sua mãe não esteja vivo, o ideal é que você se entenda bem com eles enquanto houver vida. Mas se não estiver, como tudo é energia e os mortos não deixaram de existir, eles apenas estão invisíveis, você pode fazer exercícios sistêmicos. Pega um cabo de vassoura, põe de um lado ou do outro, entendeu? O seu pai está aqui, sua mãe está aqui, e você no espelho, você olha para eles e você diz: eu reconheço vocês, eu honro vocês, independente de quem excluiu alguém ou não, eu acolho todo mundo do meu sistema familiar no meu coração, sem distinção, sem julgamento. E eu peço que me olhem com carinho para que eu prossiga a minha vida, porque a vida de vocês foi a de vocês, e a minha é a minha. Eu deixo com vocês o que é de vocês e eu sigo a minha vida para viver as minhas escolhas, as minhas oportunidades. Eu não tenho, eu sinto muito por tudo que aconteceu, porque muita coisa boa e muita coisa que não foi boa aconteceu na vida deles. Então, tem gente que não vai adiante porque inconscientemente ele imagina: se eu me der bem, se eu ficar cheio de dinheiro, o meu pai que era analfabeto, que não tinha estudo, eu vou estar, de certa maneira, desrespeitando ele. Mas não, cada um tem a sua vida. E só você fazendo isso, você acolhendo no seu coração, sem julgamento, com todo amor, honrando e reverenciando a vida deles, então você vai adiante. Esse é um exercício sistêmico muito poderoso. E essas coisas você não faça uma vez só, porque quanto mais você fizer, mais vai se intensificar. Porque tem gente que ficou brigado com o pai, com a mãe, morreu, e fica aquilo lá. Mas não importa, eles não estão aqui fisicamente, mas eles estão em energia. Então você olha para o espelho, imagina aquela monte de gente atrás de você, que são seus ancestrais te dando força, te abençoando. E você vai perceber a influência dessa intenção, né? Quando você honra e reverencia a tudo e a todos, sem nenhum tipo de julgamento, só por amor.
E todo mundo que procura esse tipo de coisa são os buscadores. Os buscadores são aquelas pessoas que vieram, as ovelhas negras, que se é diferente, eles são as pessoas que vieram para procurar ajuda no sistema, para curar o sistema. Eu lembro de um domingo de dezembro, no dia 6 de dezembro. Eu não imaginava que seria a última vez que eu estaria olhando no rosto do amor da minha vida. Por muito tempo, a minha mãe foi a razão da minha existência. Eu deixava de estar em outras cidades. Quantas vezes eu fiz isso, deixando o meu trabalho, para vir em São Paulo, para poder estar com ela e querer socorrer de alguma maneira. Sempre querendo, a todo custo, preencher um vazio na minha alma, de poder estar perto dela. E naquele domingo foi a última vez que nós conversamos. Quando amanheceu dia 7 de dezembro de 2020, aconteceu um incêndio. E a minha mãe deixou esse nível de consciência. Por muito tempo eu carreguei culpa. E aí eu fui para o Rio Grande do Sul, aprendi hipnose para poder tratar essa memória. Eu aprendi hipnose com o Patrick Rosa. Hoje o Patrick Rosa ele exerce um trabalho de estar auxiliando pessoas a cuidar das emoções, e ele usa o arquétipo do mago, né? Para poder alcançar um público que, como cristão, ele não conseguiria alcançar. Esse processo de se entender, de se perdoar, de fazer o que é necessário, ele é doloroso, mas ele é extremamente necessário. Ele é extremamente necessário. Esse foi o segundo Natal que eu pude passar sem chorar. A primeira vez que eu me percebi assim, já tinha dado meia-noite, 1h da manhã, 2, eu falei assim, nossa, eu não estou triste, eu não estou desesperado. Eu sei que ela não está mais aqui, mas aqui ela sempre vai ter o lugar dela no meu coração. Então eu fico muito feliz de ouvir isso, esse exercício mental, de conseguir fazer isso. Porque existem várias pessoas que acabaram perder um irmão, um tio, um primo, nunca mais vai poder se consertar com isso. E por causa do preconceito religioso, por algumas interpretações bíblicas, acabam deixando isso mal resolvido. E quando uma situação está mal resolvida, a gente não consegue prosseguir. Né? Então, fico muito feliz, sou muito grato pela sua fala. Eu confesso que ela é bem tocante e a gente tem que cuidar com a emoção, com o momento que a gente está vivendo, né? Mas gratidão mesmo, Cris, por trazer essa nota. Isso fez uma diferença. Claro que em todos os momentos foi muito legal, você recomendar o material, aprovar o nome da empresa da Amanda. Gente, eu estou fazendo o que é, né? Porque eu vi o livro, eu experimentei aqui, eu vou chamar de Elixir, que é uma alquimia aqui. Você entende? A Amanda é maravilhosa, já conheço a Amanda há muito tempo, né? Pelo menos uns 5 anos, porque eu já estou aqui há 5 anos. Isso mesmo. Né? Então, é exatamente isso. Então é muito gratificante quando a gente pode recomendar o trabalho das pessoas, feito com tanto carinho. O Lincoln foi um presente, porque a gente estava conversando aqui nesses dias que tem café, e aí eu vi o que ele fazia, e eu já fiquei encantada. Eu falei, eu vou te entrevistar. E foi só na hora da entrevista que realmente nós nos conectamos de uma maneira muito auspiciosa, né, Lincoln? Encontramos várias similitudes aqui na nossa área de trabalho, na nossa maneira de funcionar enquanto ser humano. E o trabalho da Amanda não tem nem o que falar, né, gente? Já fala por si só, e abrilhantado pela pessoa maravilhosa que a Amanda é, esse ser humano tão doce, né? A Amanda tem uma docilidade, ela olha nos olhos assim, realmente vendo a pessoa, porque tem gente que é muito superficial, e você não é. Então, apesar de termos falado pouco, mas eu sou muito observadora e sensível. Então, eu posso realmente recomendar sem cerimônia nenhuma, e ainda mais agora, não é que é porque eu quero uma caneca não, tá, seu Sérgio? É porque é bonita mesmo. É bonita mesmo. Eu estou sendo cara de pau? Até estou.
né? Mas o trabalho é bonito e a gente tem que recomendar o que é bonito, que faz bem, né? É verdade. A gente tem que primar pelos sabores da vida, principalmente cerebral, né? Sim, isso é verdade. Dizem que o Sérgio ele é perito em fazer umas obras de arte. Né? Ah, pois eu adoro arte. Olha, a primeira obra de arte está aqui, né? Gratidão. Bom, na verdade, eu venho aqui agradecer imensamente a todos que nos ouviram, que vão nos ouvir ainda. Eu fico muito feliz por estarmos aqui nos prestigiando em mais um programa, é nosso terceiro programa. E eu estou muito feliz em receber você, Cris, aqui. Gratidão, que Deus abençoe grandemente a sua vida. A sua técnica de constelação, assim, é algo que eu não fiz, mas já mudou a minha vida, só pelos insights que você passou. É algo, assim, que realmente cria uma ressonância somente de você saber do que é. É incrível, é maravilhoso. Eu já recomendo para todo mundo, por favor, sigam a Cris, procurem ela, façam constelação familiar, façam tudo, porque é sensacional. Gratidão pela sua vida, gratidão por tudo mesmo. Eu amei. Gratidão. Muito obrigada. O meu Instagram é @CristinaAlvesP, meu telefone é 11 958 998735. A Virginia Satir, ela também faz parte dos estudos de Bert Hellinger, e Virginia Satir, ela viveu numa área rural e ela achava que tudo na natureza era perfeito, mas ela achava esquisito que dentro de casa não era. A mãe era extremamente religiosa, tanto que ela quase, eu não lembro agora qual era o problema de saúde, a Virginia, se não me engano, quase ficou surda, porque a mãe dizia que Jesus ia salvar, e o pai teve que pegar e a Virginia levar para o hospital, porque tem coisa que realmente precisa de uma intervenção. E por que eu estou falando isso? Porque a Virginia era muito estudiosa, então depois ela se tornou professora, ela é a mãe da terapia familiar, que hoje em dia os psicólogos usam. Virginia Satir, ela contribuiu com a mediação, contribuiu com a constelação, com essa questão das esculturas humanas, que ela fazia esses trabalhos corporais, né? Muito estudiosa, ela fez um monte de estudo, e eu sou multiplicadora também do trabalho da Virginia Satir, porque tem uma alemã, Eva Wiprecht, maravilhosa. A Eva, ela é tão gigante, gente, que tem uma foto no meu Instagram que todo mundo ri, porque eu tô desse tamanhozinho, a Eva é enorme. A Eva vem da carreira corporativa de administração, e ela teve um problema de saúde. Ela encontrou a Virginia Satir na vida por aí, e ela se encantou com a Virginia, ela realmente foi ajudada, e ela se tornou diretora do Instituto Virginia Satir na Alemanha, e ela roda o mundo dando palestras. Então ela vem sempre aqui no Brasil, e eu gosto muito desse trabalho da Virginia, porque a Virginia era magnífica. Ela tem uma frase que ela diz o seguinte: o ser humano todo ser humano é digno de milagres, é feito de amor. E ela dizia assim: o maior presente que eu posso ter é de ser visto por você, tocado por você. Então, é mais ou menos essa frase, tem até no meu capítulo lá do livro. E então, tudo converge, porque Bert Hellinger foi beber na fonte da Virginia Satir também, e eu também tenho vários trabalhos nessa área das terapias integrativas, porque com a minha raiz jurídica, então, quando eu me formei, eu fiquei feliz, claro, por fazer a faculdade, por me formar, pegar a carteira, trabalhar com isso, mas eu nunca gostei de ficar brigando, e aquele ambiente era hostil. Se você ousasse propor para o seu cliente uma conciliação, ele já queria trocar de advogado, ele falava: isso aí não presta, eu quero ganhar a causa, eu quero passar por cima do outro, eu quero vencer. Então, esse desconcerto foi me levando para esse outro caminho de humanização e pacificação. Então é isso, gente, tá bom? Graças a Deus que isso aconteceu. Graças a Deus. Na nossa caminhada, nós vamos encontrando o nosso propósito de vida. E na minha maior dor, ao me ressignificar, ao ressurgir das cinzas, eu fiz um propósito no meu coração. Eu não pude fazer por ela, pelo amor da minha vida. Eu não pude auxiliá-la por não ter ferramentas necessárias e úteis. Mas eu coloquei isso no meu coração. Eu desejo, tendo a oportunidade de incentivar mulheres poderosas a continuarem brilhando ainda mais. Nós viemos de uma mulher.
Todos nós, homens, mulheres, todos nós viemos de uma mãe terra. Então, eu agradeço sinceramente você ter aceitado o convite de estar aqui conosco, alegrando o nosso coração, trazendo esse tema de grande importância para a nossa vida. Eu agradeço sinceramente, Amanda, a sua parceria, a sua bravura, a sua coragem. Eu incentivo a cada um de vocês que estão assistindo a conhecerem essa linha de Elixir, a conhecerem o trabalho da Amanda, essa consultoria para poder cuidar melhor de si. Essa tem sido a minha missão de vida. E eu agradeço a vocês por me permitirem cumprir esse chamado que Deus fez para mim. Gratidão a todos que nos ouviram nessa noite. Deus os abençoe. Gratidão. Deus abençoe.